Então, vamos lá. A lista que eu estou resolvendo são exercícios da lista 11, tá? Que é a lista de trigonometria, a parte de trigonometria, né? E esse é o primeiro exercício da lista, que é um exercício da EPICAR, que é um vestibular para quem vai entrar na aeronáutica, né? É um vestibular bem concorrido, com questões bem, entre aspas, complexas, né? Então, acredito que o professor pegou esse exercício lá porque tem uma certa complexidade nele, mas não é nada, né, absurdo. Tu consegue enxergar a figura aí no exercício, na apresentação? Consigo, sim. Consegue? Tá bom, sim, Marcos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite. Então, Esse vamos foi lá. um dos exercícios que caiu na prova, hein? Foi? Foi. É um exercício típico, né? Tem um exercício na lista também que envolve a altura de prédio, né? E depois Isso. eu vou deixar a dica de como resolver, para vocês fazerem como tarefa. Aquele do campo da universidade também? Isso. Aquele. Então, vamos lá. Nesse exercício, ele diz o seguinte: as cidades A, B e C situam-se às margens de um rio e são abastecidas por uma bomba situada no ponto P. Ou seja, ali meio que no meio do rio, né? Conforme a figura abaixo. Então, as cidades A, B e C, né, elas formam um triângulo retângulo em B, né? E o ponto P, ele pertence ao segmento de reta AC, né? E no vértice C, nós temos um ângulo de 30 graus, né? Aí ele dá mais essa informação. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B, como eu disse, né? A imagem já fala isso, e a bissetriz, né, do ângulo reto, né, que corta AC no ponto P. Então, bissetriz, ela divide, né, o ângulo B em duas partes iguais. Então, se o B é 90 graus, ele divide aqui o ângulo em dois ângulos de 45, né? Então, aqui, né, é 45 graus, e essa parte aqui de baixo também é 45 graus por essa bissetriz. Aí ele fala, se o segmento BC, né, que é esse segmento aqui, ó, né, mede 6 raiz quadrada de 3, né, ele pergunta qual a medida desse segmento aqui, ó, o CP, né? Ele quer saber qual é a medida desse segmento aqui. Então, aqui a gente vai ter que usar as leis, eu não me lembro se é do cosseno ou do seno, né? Para resolver esse exercício, né? Então, vamos por partes aqui, né? Então, a primeira informação que eu trago aqui, né? O triângulo ABC, retângulo em B, tem no C o ângulo de 30 graus, logo o ângulo A mede 60, né? Então, se o B é 90 graus e C é 30, né, com a soma dos ângulos internos, que é 180, a gente conclui que esse ângulo A aqui é 60 graus. Né? E ângulo de B, 90 graus. A bissetriz do ângulo reto em B divide o ângulo B em dois ângulos de 45 graus. E foi dado, né, que BC, o segmento BC, mede 6 raiz quadrada de 3. E queremos, né, determinar o segmento, a medida do segmento CP. Então, primeira coisa, né, a gente vai calcular a medida AC, ou seja, a gente vai calcular a medida do segmento de A até C, ou seja, desse triângulo aqui, ó, né, o triângulo retângulo, o triângulo maior. Então, a gente vai calcular essa medida, né? Usando quem? O cosseno do ângulo C, que é 30 graus. Então, o que nós temos aqui, né? Que como o triângulo é retângulo, né, o cosseno do 30 graus, né, ele é a medida do segmento adjacente, que é o BC, dividido, né, pela hipotenusa, que é o AC, que é o que a gente quer determinar. Então, eu tenho essa relação assim, aqui, né? Cosseno de 30 graus, né?
é o segmento BC dividido pelo AC, que é a hipotenusa, ou seja, o adjacente dividido pela hipotenusa. Então, multiplicando as diagonais aqui, né, o AC vem multiplicando para cá, e o cosseno de 30 vem dividindo para cá. Então, eu tenho a próxima passagem aqui. Então, a medida do segmento AC, né, é a medida do segmento BC dividido pelo cosseno de 30. Então, eu vou ter o quê? BC vale 6 raiz quadrada de 3, que foi o que ele me deu, né, como informação, e o cosseno de 30 é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Né? Então, vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó. Né? Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho 6 raiz quadrada de 3 dividido pela fração raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o cosseno. Então, como eu tenho uma divisão de frações, a primeira eu vou manter, que é o 6 raiz quadrada de 3, né? E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou inverter a segunda, vai ficar 2 raiz quadrada de 3. Então, o que, que vai acontecer? Como eu tenho raiz quadrada de 3 multiplicando e o raiz quadrada de 3 dividindo, eles se cancelam, pois é o mesmo valor, dá 1, e sobra 6 vezes 2. Então, 6 vezes 2 dá 12. Então, né, a medida do segmento AC, né, o AC é igual a 12, ou seja, a hipotenusa do triângulo retângulo que ele me deu é 12. Próximo passo. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Estou muito rápido? Não, tá bom, Marcos. Tá dando para acompanhar. Tá dando para acompanhar, Maria? Tá bom. Então, vamos lá. Então, agora o próximo passo, né? O que eu vou focar? Eu vou focar no triângulo BCP, né? Ou seja, esse triângulo, a parte de baixo dele aqui, ó, né? Que é pela bissetriz. Vou tentar desenhar ele mais ou menos aqui. Né? Então, eu tenho aqui algo assim. É borracha. Senão vai sobrecarregar a imagem ali, que eu já desenhei demais nela. Então, eu tenho o B, o P e o C. Né? Então, aqui eu tenho 30 graus. Né? Aqui eu tenho 45, porque é a bissetriz, né? Que dividiu o ângulo ao meio. Então, 45 mais 30, né? Dá 75. Consequentemente, esse ângulo aqui, ele tinha que ter ficado um pouquinho mais aberto, né? Mas é 105 graus. Tá? Esse ângulo em P é 105 graus. Então, essas informações que eu coloco aqui, né? O ângulo B é 45 graus, o ângulo C é 30, consequentemente, pela soma dos ângulos internos, o ângulo P é 180 menos 45 menos 30, que dá os 105 graus. Tá? Agora, eu vou aplicar a lei dos senos, né? No triângulo BCP, ou seja, nesse triângulozinho menor. Por que eu vou aplicar a lei dos senos nesse triângulo? Porque eu quero encontrar justamente a medida do CP. Tá? Lembrando, né, que o BC é oposto ao ângulo do P 105 graus. Né? Então, agora esse cara aqui, ó, que é o 6 raiz de 3, ele está oposto ao ângulo P. Né? Então, se eu olhar aqui, ó, esse segmento é oposto ao ângulo P. E o CP, né? Ou seja, esse segmento aqui, CP, ele é oposto ao ângulo de 45 graus em B. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter a seguinte relação, né? Que CP sobre seno de 45 é igual a BC dividido pelo seno de 105.
Né? Então, se a gente olhar lá na aula, deixa eu pegar o arquivo aqui, ó. Vamos lá. Onde está que ele fala sobre isso? Não é nessa. Vou compartilhar a imagem aqui, é o resumo da aula 11 que ele tem, né? Lá na aula 11, nós temos essa relação aqui, ó. Vou compartilhar aqui para vocês entenderem por que eu estou usando ela, né? Então, na aula 11, nós temos essa relação aqui. A lei dos senos é essa, ó. Relaciona os lados e ângulos de um triângulo qualquer, né? Então, se eu tenho lá... Cadê o desenho aqui? Se eu tenho um triângulo qualquer, né? Eu tenho o alfa e o oposto dele, o lado oposto, mede A, né? Eu tenho o beta e o lado oposto dele mede B, e eu tenho o gama e o lado oposto dele vale C. Então, eu tenho essa relação aqui, né? A medida do lado do triângulo sobre o seno do seu ângulo oposto tem que ser igual à medida do B do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o seno de beta, e se eu tenho C, o outro lado, isso fica sobre o seno, né, do ângulo gama, né? Então, essa relação aqui é que eu estou usando lá, tá? A lei dos senos. Isso vale para qualquer triângulo, seja retângulo, não seja retângulo, essa regra ela vale para qualquer triângulo, né? Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu voltar lá agora para a apresentação que eu estou usando, tá? Então, eu tenho o quê, né? Que o oposto, né, do 30 graus, desculpa, o oposto do 105 graus é o segmento BC e o oposto, né, do ângulo de 45 graus é o CP que eu quero encontrar. Então, eu posso, né, fazer essa relaçãozinha aqui. Pela essa lei dos senos que me garante, né? Que o oposto, o seno do ângulo oposto de CP, né? Essa razão é igual à razão, né, do BC sobre o seno do seu ângulo oposto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar as diagonais e isolar o CP, que é justamente o cara que eu quero encontrar. Então, do lado esquerdo vai ficar o CP, então o seno de 45 ele vem multiplicando aqui do lado direito. Então, fica o BC vezes seno de 45 sobre seno de 105. Tá? Então, no próximo passo, eu vou substituir os valores. Substituindo os valores, a gente fica, então, no lugar do BC, eu coloquei aqui, ó, a medida dele, que é 6 raiz de 3, e substituir. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 105 vai ser esse valor aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 mais 1 sobre 4, né? Como que eu faço para achar esse valor, né, na hora da prova, né? Se eu não tiver calculadora. Então, vamos lá, né? O seno de 105 graus, ele pode ser escrito como seno, né? Aí vamos ver aqui como que eu posso decompor ele. Na soma de dois ângulos. 90.
60 mais 45 dá para fazer, né? Isso, né? Vai ficar, tem que ser ângulos notáveis, tá? Então fica 60 graus mais 45 graus. Aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que usar a relação da soma, né, dos senos, né? Então vamos lá na aulinha para lembrar como é que é. Então voltemos aqui à apresentação. Deixa eu ver se está nessa lista aqui. Aqui, ó. A soma do seno de dois ângulos, né? De seno de A mais B, é seno de A cosseno B mais cosseno de A seno B. Né? Então, a gente vai usar isso lá para chegar naquele seno lá, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Vou fazer aqui, ó. Seno de 60 graus mais 45 graus vai ser igual a seno de 60 graus vezes o cosseno de 45 graus mais o seno de 45 graus vezes o cosseno de 60 graus. Então, como são ângulos notáveis, né, 60 e 45, aí substitui os valores, né, faz as manipulações desses valores e a gente chega nessa relaçãozinha aqui, ó. Tá? Deixar como exercício para vocês, porque é importante trabalhar as manipulações aí. Então, o seno de 60 graus vale quanto? Alguém sabe? Já decoraram? Não decorei. A musiquinha eu decorei, agora ele não. Então, vamos lá. Ó. O seno de 30, né, é raiz de 3 sobre 2. Tá? Não, quer dizer, o seno de 30 é meio, porque vai ficar na metade do círculo ali. Tá? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno é invertido, né? O cosseno de 60, né? Ele passa a ser meio, né? Meio. O cosseno de 30 passa a ser raiz, né? De 3 sobre 2. O seno e o cosseno, eles são iguais no ângulo de 45, raiz de 2 sobre 2. Tá? E o de 45, como são iguais, né? Então basta substituir os valores e manipular, né, as continhas aí para chegar nessa relação que eu coloquei aqui. Agora vamos voltar e desenvolver essa relação, né? Então observe que nessa passagem agora, ó, nessa igualdade aqui, eu não mexi nesse cara, mantive o 6 raiz de 3. Eu vou manipular somente a fração aqui, tá? Então o que eu tenho aqui? Como que esse cara aqui virou 4 vezes, sobre 2 vezes raiz de 3 mais 1. Né? Vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Eu tenho raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 1 dividido por 4. Então, divisão de fração, mantém a primeira do jeito que está, raiz de 2 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que fica 4 dividido por raiz de 2 vezes... O Marco não está compartilhando. Ah, desculpa, perdão. É que eu toquei a tela e não... Por isso que eu saí e voltei para ver se era comigo. Tá. Eu toquei a tela e esqueci de voltar. Perdão que eu volto no... Vamos lá. Obrigado por avisar. Então, vamos lá, vou apagar tudo que eu fiz aqui.
Então, vamos lá. Né? A gente está calculando o CP. Estamos substituindo os valores, né, aqui da fórmula que a gente chegou na passagem anterior. Né? Então, o BC é 6 raiz de 3, né? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 105, a gente chega nessa expressão aqui embaixo, fazendo separando na soma de seno de 60 mais 45 graus, né? Então, a próxima passagem, eu não mexi no 6 raiz de 3. Eu só estou manipulando aqui, ó, nessa passagem, a expressão da fração, né? Então, o que eu tenho aqui na expressão da fração? Tenho raiz de 2 sobre 2, tudo isso dividido por raiz de 2 vezes raiz de 3 mais 1 sobre 4. Então, como é a divisão de duas frações, a primeira eu mantenho, raiz de 2 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 4 sobre raiz de 2, que multiplica a raiz de 3 mais 1. Né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar a raiz quadrada de 2 que está multiplicando em cima com a raiz quadrada de 2 que está multiplicando embaixo. Então, me sobra quem? Me sobra, né, o 4 no numerador, e no denominador fica 2 vezes raiz de 3 mais 1. Tá? Aí, na próxima passagem, né, o que nós temos? Nós temos o 6 raiz de 3 multiplicando, que multiplica o 4. Então, esse cara todo aqui, ele vira um 24 raiz de 3. Mas como eu tenho 2 dividindo aqui embaixo, quando eu divido 24 por 2, ele vira 12 raiz de 3. E na parte de baixo, no denominador, fica somente o raiz quadrada de 3 mais 1. Ok? Ficou clara a simplificação, Mariana? Ficou, eu estou conseguindo compreender. Tá bom. Posso continuar, passar para o próximo slide? Para terminar a conta? Ô, Marcos, só veja o meu raciocínio, porque eu lembro-me de que eu fiz pela tangente. O que é que eu fiz? Achei o lado BA pela tangente de 30. Sim. Né? Daí depois eu achei todo o segmento CA. Sim. Né? Porque daí fica a hipotenusa, né? Hipotenusa do... Eu fiz assim. Eu acho que até parece ser menos complicado. Só que, claro, tem todo o argumento aqui que está dentro do conteúdo, né? Sim. Não, tem... Como mexe como é trigonométrico, né? Tu pode tomar qualquer caminho. Né? Desde que você use, né, as coisas de forma correta e coerente. Mas tu pode tomar vários caminhos aí para resolver esse exercício. Uhum. Tá? Então tá. Então vamos lá, terminamos aqui. Então o CP, né, tem essa medida aqui, 12 raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais 1. Né? Poderia parar aí, né? Porque ele está pedindo medida do segmento CP. Poderia. Só que eu não sei até onde o professor vai querer que você desenvolva. Por quê? Porque quando a gente chegou numa divisão, né? 12 raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais 1, né? Costuma-se racionalizar porque a gente evita deixar raiz quadrada no denominador. Então, o próximo passo seria justamente fazer a racionalização. Né? Então, o CP, né, inicialmente, deu esse valor aqui, ó, né, 12 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 mais 1. Então, como que eu racionalizo? Né? Aqui no denominador eu tenho essa soma, raiz de 3 mais 1. Então, um processo de racionalização, quando envolve soma de raízes, é multiplicar pelo que a gente chama de conjugado. Né? Isso vocês vão usar muito lá no cálculo diferencial. Então, multiplicando pelo conjugado em cima e embaixo, porque para eu manter a igualdade, o que eu multiplico em cima eu também tenho que multiplicar embaixo, então eu vou multiplicar pelo sinal trocado da soma, né?
Então, vai ficar raiz quadrada de 3 menos 1 multiplicando em cima e raiz quadrada de 3 menos 1 multiplicando embaixo. Tá? E como isso vai se dar? Né? Então, vamos fazer aqui, ó, vou fazer no cantinho aqui a multiplicação embaixo. Por quê? Um número multiplicado pelo seu conjugado, né, ele fica, ele se dá, né, pela soma, né, dos quadrados dos extremos. Então, vamos lá, ó. Eu tenho raiz quadrada de 3 mais 1, e isso está multiplicando raiz quadrada de 3 menos 1. Então, na hora que eu multiplico, né, aplico a distributiva aqui, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado menos a raiz quadrada de 3. Porque quando multiplica por menos 1, fica menos raiz quadrada de 3. Agora, o 1 multiplicando raiz quadrada de 3 vai ficar mais raiz quadrada de 3. E 1, né, vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, raiz quadrada de 3 positivo com menos raiz quadrada de 3 se cancela. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, pela propriedade de potenciação e radiação, eu elimino a raiz quadrada com o expoente, fica 3. Então, fica 3 menos 1, que dá 2. Né? Então, todo esse cara aqui que eu estou multiplicando, ele deu 2. Né? E esse 2 que está me dando aqui no denominador, dividindo o 12, virou 6 raiz quadrada de 3 aqui na próxima passagem. Então, foi essa simplificação que eu fiz. E esse 6 raiz quadrada de 3 fica multiplicando o raiz quadrada de 3 menos 1. Tá? Agora, por questão de simplicidade, a gente distribui o raiz quadrada de 3 dentro da soma do parênteses aí. Então, quando eu faço raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, vai dar o 3 que está aqui, e o menos 1 multiplicado por raiz quadrada de 3 vai ficar o menos raiz quadrada de 3. Então, a resposta final fica 6, que multiplica 3 menos raiz quadrada de 3. Tá? Essa questão, na prova da EPICAR, ela é de alternativa, né? Como é um vestibular. Então, a resposta final, ele dá o mais simplificado possível quando é uma questão de alternativa. Então, por isso que eu fiz até o final aqui, tá? Aí, na alternativa lá, é essa resposta que aparece como opção para ser marcada. 6 vezes 3 menos a raiz quadrada de 3. Tá? Então, essa aí é a forma mais simplificada que a gente tem da resposta. Tá? Mas, por exemplo, se eu fosse o professor, se o aluno conseguiu chegar nessa resposta aqui, ó, eu já consideraria, porque a lei dos senos, ele aplicou, que é o objetivo do exercício, é saber aplicar a lei dos senos. Tá? Então, se ele chegou até aqui, para mim já era o suficiente, mas eu não sei como que o professor Marcelo, né, vai interpretar isso. Né? Aí, só por questão mesmo de cálculos, com a calculadora, esse número todo aqui, ó, né, equivale a 7,608 quilômetros. Então, né, a distância da cidade C até a bomba P é aproximadamente, né, 7,6 quilômetros. Tá? Claro, acho que na prova ele não permite usar a calculadora, né, mas fica aí a resolução completa do exercício. Alguma dúvida? Não, eu só estou fazendo a anotação aqui, já vou terminar e depois... Tranquilo. Pode continuar, terminei. Tá. Então, esse exercício, né, claro, para quem está saindo do ensino médio e fazendo um vestibular, ele é complexo, né? Mas a partir do momento que a gente entende a teoria de geometria, né, no curso superior, como a gente está, né, ele não é tão complexo assim, porque a relação principal que a gente usou, né, foi
a lei dos senos, né? A outra parte é entender a figura e saber usar as relações, né, que a gente tem do triângulo retângulo, né, saber o que é uma bissetriz. Então, isso é o que é o básico que a gente usou no exercício. O fundamental mesmo, que é por isso que ele está na parte de trigonometria, é saber usar, né, a lei dos senos, aplicar, né, para poder encontrar a medida que a gente quer. O próximo exercício é um exercício interessante, tá? É o exercício 2, que caiu no Enem de 2011. Né? Eu prestei o Enem, né, quando eu entrei na faculdade, em 2008. E naquele tempo a prova era menor, mas as questões eram muito mais, eu acho, né, do meu ponto de vista, eram muito mais complexas, eram muito mais teóricas. Né? Exigia mais que o aluno entendesse de teoria. Né? Hoje ela é mais, a prova ela busca mais um lado interpretativo, um lado mais lógico, né, para resolver a maioria dos exercícios. Né? Então, é uma questão de 2011 do Enem, que é uma questão na época que o Enem era um pouco mais teórico. Posso acrescentar algo? Eu prestei o Enem em 2018 e com a nota do Enem eu consegui bolsa de 100% para o direito pelo ProUni. E se eu te falar que eu fiz só até a 6ª série do ensino fundamental, e eu tenho 37 anos, então eu não peguei expressões, equações, eu peguei somar, dividir, multiplicar, no máximo porcentagem. E o meu Enem foi a matemática, ela foi praticamente assistir vídeo de chute do YouTube. Eu me dediquei bastante a voltar a estudar, mas o meu conhecimento era muito mais em humanas, tanto que eu fui para o direito. E quando eu entrei agora para contextualizar o que o professor está falando para matemática, foi um choque tão grande nesse primeiro semestre que eu tive que ir começar a entender desde o começo dos números naturais o que é aquilo, como são os compostos e os primos, a partir de que momento que surge a fatoração e depois qual é o processo da raiz quadrada e o que isso vai significar, que a gente vai construir o MDC e o MMC e de que pontos que eles estão olhando para resolver os problemas. Eu achei que eu ia entrar aqui e eu ia somar 200 mais 400, ia fazer porcentagem estatística para mim trabalhar no direito e dizer para as pessoas assim, ó, pela probabilidade, a população X do município Y, ela tem já essa tendência a ter violência contra a mulher. E o índice é tal. Quando você perceber como a gente vai fazer a variação de um índice numa conta para poder chegar a como um vírus se dissipa e entrar aqui na aula do professor e começar a ver como é a matemática e o cálculo real por trás disso tudo para a gente entender uma coisa tão básica, foi um choque muito grande. Eu percebi que eu tinha que me dedicar muito de começar tudo de novo. Então, eu tenho até que digitalizar o caderno para mandar. Foi isso, chegar no Enem e olhar para aquilo tão teórico e que era um conhecimento tão mais profundo. A gente vê na internet essas pessoas que falam sobre não precisar de faculdade, de não precisar de conhecimento, de sair da aula e sabe tudo. Se elas chegar aqui, elas vão ter o mesmo choque que eu, porque tudo que elas sabem é nada, é um analfabetismo funcional. A gente age instintivamente sem saber o porquê. Obrigado pelo seu relato, viu, Maria? Mas a matemática, né, isso depende muito de como ela é transmitida para a gente no ensino básico, né? Ela, geralmente, no ensino básico, ele a maioria dos professores focam, né, em construir a matemática em cima de macetes, de técnicas, né? Só que não explica para o aluno o porquê aquele macete é possível, por que o macete, cada lugar cabe um tipo de macete, né? E na faculdade não, na faculdade a gente estuda, né, todo o conceito que está embutido, né, ali atrás daquela fórmula, que nem Pitágoras. Pitágoras é uma fórmula que a gente usa no ensino fundamental,
né? Mas tem professor que não explica para o aluno da onde saiu essa fórmula. Não constrói geometricamente, né, a situação, explica, né, as coisas ali detalhadas para o aluno entender que aquilo lá não é somente uma fórmula que ele vai aplicar para resolver um problema que envolva triângulo retângulo, né? Eu, quando vou explicar, né, eu dou aula no ensino fundamental de sexto a nono ano, hoje, né? Eu faço toda a construção. Por mais que eu tenha ali que 80% da turma, né, não vá se interessar, mas eu sei que algum aluno eu vou tocar, né? Que algum aluno vai se despertar por essa parte que eu considero muito bonita da matemática, né? Dela explicar os porquês, né? Então, realmente, quando a gente entra no curso de matemática, a gente toma um choque de realidade. Eu fiz todo o meu ensino público, tá? Eu era de uma cidade no interior de São Paulo, pequena, de 8 mil habitantes, e eu tive a chance, né, de ter professores de matemáticas no ensino básico que gostavam de matemática e davam a matemática do jeito, na concepção que eu acho que tem que ser dado, né? E quando eu cheguei no curso de bacharelado, né, eu não tive esse choque de realidade. Diferente dos meus colegas. A minha turma iniciou com 25 alunos, né? E como na época ainda era anual, não era semestral, para o segundo ano do curso, só passou eu e mais um aluno. E esse aluno que passou, ele já era um aluno que tinha reprovado um ano anterior, então um ano antes de mim. E ele teve uma base muito fraca. E o que ele fez, então? Ele preferiu reprovar o ano todo, aí ele assistia tanto a aula do bacharelado, que era de dia, e também assistia as aulas da licenciatura. Então ele fazia praticamente a aula manhã, tarde e noite, porque ele queria se preparar melhor, né? E aí foi só, e depois, né, foi só eu e ele até o final do curso, né? Nós formamos juntos, nós fizemos um mestrado juntos, né, na Federal de Uberlândia, a gente foi junto para a Federal de Uberlândia, né? E hoje ele é professor, né, lá na Federal do Mato Grosso do Sul. Ele voltou para a cidade dele e ele conseguiu entrar lá como professor, né, também na Federal. Mas ele teve essa concepção de que ele precisava, né, recuperar todo aquele conteúdo que ele não conseguiu adquirir na formação básica dele, né? E hoje ele, né, ele já está doutor, tudo. Então, quando a gente tem essa consciência de que a gente precisa, né, parar e voltar uns degraus, né, para trás, para poder reconstruir aquilo que a gente não tem ou aquilo que a gente não conseguiu absorver, né, isso é de uma, como que eu posso dizer assim, uma relevância muito grande, né? Então, sim, todos vocês, acredito que tiveram um choque quando chegaram aqui, que realmente o curso de matemática não é só conta, né? A gente não se torna uma calculadora ambulante, então a gente vai ver conceitos, a gente vai ver uma matemática abstrata que às vezes não é uma conta que vai fazer com que a gente entenda ela. Só que ao mesmo tempo é o que o professor falou, que quando encontrou os professores e tu viu esse lado bonito da matemática, começou a te dar o incentivo e prender tua atenção de aquilo não ser mais uma obrigação, aquilo ser algo que faz tu começar a pensar até diferente, com raciocínio lógico, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a me ver longe do direito e pensar até no caminho que eu era mais para o caminho da pesquisa, e entender que eu saí do bacharel e começar a conhecer da licenciatura e ver que esse caminho também é possível, também é para mim. E aí eu sou uma pessoa que não pode ser desafiada. Então, tipo, se eu perceber o quanto eu me senti ignorante, não pela forma que as pessoas falam, mas pelo jeito que elas se expressam e o conhecimento que elas têm dentro daquela área, naquele assunto, e eu percebo que eles conseguem compartilhar aquilo com a gente, tipo, eu comecei a ir
não dava conta aqui, ia para o YouTube assistir a aula do professor Possani. Então ele faz isso, ele vai lá e pega o conceito da onde surgiu o Teorema de Pitágoras e por que ele resiste até hoje, e como com isso a gente mostra para as pessoas que através da lógica da matemática a gente constrói uma regra que atravessa o tempo. Aí é nesse sentido. Mas já desliguei a aula, pode continuar. Não, mas é importante ter essas conversas também, né? Nem tudo se resume a resolver exercício, né? E particularmente, eu gosto muito da aula do professor Marcelo. Acho que ele tem esse lado mais filosófico da matemática, né? Na hora de explicar as coisas, né? E talvez isso possa, né, ter trago ainda um pouco mais de incertezas, né, para os alunos, mas é um lado legal, né, da gente também pensar filosoficamente, porque a matemática ela é uma consequência da filosofia, né? São ciências que se encontram, né? Então é bacana isso, é legal compartilhar essas histórias, né? Então vamos lá. Então o exercício aí é um exercício do Enem, ele diz o seguinte: para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto P fixo na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, então ele coloca aqui, né, a trajetória do barco, né? Ou seja, a trajetória é uma linha, né, horizontal. Ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob um ângulo visual de 2 alfa, né? Ou seja, ele dobrou o ângulo, né, com relação à trajetória e o segmento que chega até o P. Ou seja, isso mostra aqui na figura, né? Então, ele estava no ponto A, com o ponto A até o ponto P e a linha da trajetória dele, eu tenho o ângulo alfa, e depois, quando ele chega em B, ele olha novamente para o P e estabelece que o ângulo dobrou, ou seja, passou para 2 alfa. Aí ele fala, suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus, e ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que essa distância entre A e B é igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, ou seja, continuando andando em linha horizontal, a menor distância do barco até o ponto P fixo será quanto? Né? Então, vamos lá. Então, primeiro eu tenho que perceber o seguinte, eu tenho o ponto P aqui, que é o ponto fixo lá na praia, que é o que ele está usando como referência, e eu tenho a trajetória do meu barco, que é essa linha reta, né, horizontal. Então, quando a gente tem um ponto P fixo e uma reta, né, a gente sabe que a menor distância entre o ponto e a reta é justamente a medida do segmento perpendicular entre o ponto e a reta. Então, essa aqui, ó, esse ponto aqui, que forma 90 graus com a reta, né, é o segmento, né, que tem a menor distância entre o ponto e a reta. Então, não vai ser o segmento AP e não vai ser o segmento BP. Por quê? Porque se alfa mede 30 graus, como ele disse, o ângulo B aqui, 2 alfa, vai ser 60 graus. Né? Então, a menor distância do barco até o ponto P fixo é a distância do segmento perpendicular à trajetória dele. Então, eu vou chamar esse cara aqui, esse pontinho aqui, ó, de D, de dado. Né? Então, eu tenho que calcular justamente essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de H. Eu chamei de H ou chamei de X? Deixa eu ver aqui que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu chamei de X, né? Então, eu tenho que calcular essa medida aqui, o X. Tá?
Então, eu tenho que saber quanto vale a distância do B até o P. Tá? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer uma outra análise, né? Se o 2α aqui, ó, ele vale 60 graus, ele é o dobro do alfa, então, pela soma de 180 graus, esse ângulo aqui, ó, vale 120 graus. Né? Então, pela soma dos ângulos internos, esse cara aqui, ó, também vale 30 graus. Então, o que eu tenho? Que o triângulo ABP é um triângulo isósceles, né? Esse lado AB mede a mesma coisa que BP. Ou seja, o BP aqui, ó, é 2.000 metros, né? Então, eu tenho um triângulo retângulo, BDP, reto, né? 90 graus no D aqui, no vértice D, e a hipotenusa dele vale 2.000 metros, que é a mesma distância do A até o B. Então, essa informação é importante. Por quê? Porque na hora da gente calcular o X aqui, né, a gente vai usar a hipotenusa, tá? Que é os 2.000 metros aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, no ponto A, o navegante vê o ponto B da praia sob um ângulo. E esse ângulo é um ângulo alfa de 30 graus. Tá? Isso é só as informações que eu estou colocando iniciais que o exercício deu. Ele navega em linha reta até B, onde vê o mesmo ponto P sob o ângulo 2α. Ou seja, se α é 30, o 2α é 60. A distância percorrida de A até B é os 2.000 metros. Né? Então, até aí é só as coisas que eu fui colocando para vocês na figura, mas eu estou escrevendo, né, que é importante na argumentação a gente colocar as informações. A pergunta é, qual a menor distância do barco até o ponto P? Então, isso aqui eu mostrei aqui na figura, né? A menor distância de um ponto até uma reta é a medida do segmento que é perpendicular, né, partindo de P até a reta, que é justamente o PD aqui. Então, usando a lei dos senos, no triângulo BPD, ou seja, no triângulo retângulo aqui, né, eu tenho um ângulo alfa, 2α, que é 60 graus, né, que é o ângulo em B, o ângulo em D é 90, e o ângulo em P aqui, né, tem que ser 30 também. Porque se é 90 com 60 dá 100... Calma aí. Vamos lá. Tá certo? 90, 120, 60, 180. Isso. Né? Então, 90 com 60 dá o 150, e com os 30 aqui no ângulo P, fecha o 180. Tá? Então, esses aí são os ângulos internos do nosso triângulo retângulo. Então, o que a gente vai observar? Né? Que a medida BP, que é a hipotenusa, é 2.000 metros. O ângulo P é 30 no triângulo ABP. Tá? Assim, a menor distância do barco ao ponto P é o segmento DP. Posso mudar a página, Maria? Ou tu está copiando? Não, pode mudar que eu já estou copiando e já terminei. Tá. Então, né, como BPD é retângulo em D, temos que o seno de 60 graus, né, deixa eu fazer aqui, né, fazer a figura novamente. Então, tem aqui, tem o ponto D, 90 graus em D, o 2α é 60 graus, e a hipotenusa aqui é 2.000 metros. Né? E eu quero achar justamente a medida X, que é o PD aí. Então, seno de 60 graus, né, é X sobre a hipotenusa. Por quê? Porque é o cateto oposto, que é o X, que eu quero achar, sobre a hipotenusa, que é 2.000 metros. Né? Substituindo o seno de 60 pelo valor dele, que é raiz de 3 sobre 2, eu fico com essa equação. Raiz de 3 sobre 2 igual a X sobre 2.000. Né? Multiplicando a diagonal aqui, ó, o 2.000 vai vir multiplicando raiz quadrada de 3. Então, isso vai me dar, né,
2x igual a 2.000 raiz quadrada de 3. O 2 que está multiplicando o x vem dividindo, né, o 2.000. Então, aqui ó, ficou x igual a 2.000 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 3. Mas dividir 2.000 por 2 fica 1.000, né? Então, o x que a gente está determinando aí, que é a menor distância do barco até o ponto fixo P na praia, vai medir, então, 1.000 raiz quadrada de 3. Então, portanto, né, o segmento DP equivale a 1.000 vezes raiz quadrada de 3 metros, né? Então, essa é a menor distância entre o barco e o ponto P. Tá? Então, esse exercício, o que a gente usou? Né? A gente usou, né, a relação do seno de um ângulo, né? A gente identificou, né, usou a relação que a gente estudou lá no início, né, a relação entre ponto e reta, né, a distância entre ponto e reta, para lembrar que a menor distância entre um ponto e uma reta é sempre a medida do segmento perpendicular à reta que parte do ponto e vai até a reta, né? E como a gente cria um triângulo retângulo, a gente sabe a medida dos ângulos internos desse triângulo retângulo, a gente sabe a medida da hipotenusa. A hipotenusa saiu como? Né? Pela relação dos ângulos internos do triângulo ABP, né? Então, a gente concluiu que era um triângulo isósceles, então a gente ganha a medida da hipotenusa, e aí a gente aplica, né, a regrinha do seno para estabelecer, então, o valor aqui da altura do triângulo retângulo, que é justamente a menor distância entre o barco e o ponto P. Eu acho que, tipo assim, a dificuldade nesse exercício é fazer a interpretação geométrica para entender como que tu vai chegar na solução, né? É lembrar que a menor distância do ponto até a reta é o segmento perpendicular, né? Fazer as relaçõezinhas de ângulo interno, né? Para chegar no triângulo isósceles. Então, para mim, é a interpretação geométrica para entender aquilo que você quer chegar é a parte mais complexa, porque depois que você entendeu a construção geométrica, aí basta lembrar, né, da regrinha do seno e aplicar os valores aí. Alguma dúvida nesse exercício? Não, para mim está tranquilo, Marcos. A tua explicação está ótima. Também entendi, é exatamente isso. Eu comecei a anotar e desenvolver processo para entender como são as regras e as estruturas para a gente poder chegar no resultado quando é pedido. Pois é justamente isso, né? A gente pegar as informações, entender o exercício, né? Brincar com a figura, né? Se ele deu a figura, tentar entender a figura, o comportamento da figura, né? Tudo isso é importante, né? Para ajudar a construir o raciocínio que vai resolver o problema. Posso passar para o próximo slide? Vamos lá. Sim. Então, vamos lá. Esse exercício, né, é um exercício da FUVEST. FUVEST é a empresa que faz o vestibular da Unesp, né, que é a Universidade Estadual lá do estado de São Paulo, né, bem conhecida nacionalmente. Se eu não me engano, também faz o vestibular da Unicamp. Eu não sei se ela faz o da USP, não lembro, mas é a principal empresa que faz os concursos dentro do estado, né, concurso da polícia, concurso do último concurso que teve para professor do estado de São Paulo, também foi a FUVEST que fez. Então, é uma banca, né, que é conhecida com o mesmo padrão de dificuldade da FURB, né? A gente pode comparar nos dois estados aqui, seria nível FURB, né? A prova da FUVEST.
Não sei se vocês já fizeram alguma prova da FURB, se já viram alguma prova da FURB, mas as duas têm o mesmo padrão de nível, assim, de dificuldade. Então, esse exercício, ele pede para a gente calcular o valor da, entre parênteses, tangente de 10 graus mais cotangente de 10 graus, fecha parênteses, e multiplicado por seno de 20 graus. Aí, quando a gente vê um exercício desse, a gente fala, meu Deus do céu, não é um ângulo notável. Não é 45, não é 60, não é 30, não é 90. O que eu vou fazer da minha vida? Né? O exercício não falou quanto mede o valor dos arcos da tangente do seno desses ângulos. O que eu vou fazer? Né? Aí entra a trigonometria. Né? O que a trigonometria nos dá? As relações trigonométricas. Então, eu vou ter que usar relações trigonométricas para simplificar essa expressão que ele me deu e chegar no valor, né, da expressão que ele está me dando. Tá? Então, um exercício desse tipo é isso. Né? Eu não sei a medida dos valores, né, trigonométricos desses ângulos, porque não são notáveis, mas eu sei trabalhar as relações trigonométricas. Tá? Então, para começar a resolver esse exercício, eu vou reescrever a tangente, a cotangente desses dois ângulos e o seno desse ângulo aí. Então, primeiro, né, tangente de 10 graus é equivalente a escrever a fração seno de 10 graus sobre cosseno de 10 graus. Ou seja, a tangente de qualquer ângulo, né, desde que o ângulo não seja 90 graus, ou, né, um círculo completo a partir de 90 graus, sempre vai ser o seno desse ângulo dividido pelo cosseno. Né? Então, a tangente de 10 graus é seno de 10 graus dividido pelo cosseno de 10 graus. Essa é a primeira relação que eu tenho da tangente. A cotangente é o inverso. Né? É o cosseno de 10 graus dividido pelo seno de 10 graus. Né? A outra relação é o seno de 20 graus. O seno de 20 graus, eu posso escrever como seno o seno, né, de 2 vezes 10 graus. Ou seja, eu dividi o meu seno, o 20 graus, né, no produto 2 vezes 10. Por quê? Porque eu tenho uma relação, né, do seno de 2 alfa. Né? Seno de 2 alfa é 2 seno de alfa cosseno alfa. Né? É uma relação trigonométrica isso. Né? Por quê? Porque eu vou deixar tudo em função de 10 graus. Né? Porque aqui na tangente e na cotangente eu tenho os 10 graus e tenho o bonito aqui do seno que veio com 20 graus. Então, usando essa relação, eu consigo transcrever tudo para 10 graus. Até aí, ficou claro para todo mundo? Uhum. Só usei as relações, né, as duas relações básicas trigonométricas, que é a da tangente e da cotangente. Essa aqui não é tão básica, mas é uma relação muito utilizada em exercício, né, para simplificação de expressões trigonométricas. Né? O seno de 2 alfa é 2 seno alfa cosseno alfa. Então, o nosso alfa aqui é o 10 graus, então seno de 2 vezes 10 graus fica 2 seno de 10 graus cosseno 10 graus. Agora, qual que é o próximo passo? É pegar a expressão que ele me deu, né? Esse cara aqui, e substituir essas três coisas que eu abri aqui. Então, vamos lá. Então, a tangente de 10 graus mais a cotangente de 10 graus, multiplicada essa soma por seno de 20 graus, substituindo essas relações que eu escrevi aqui em cima, vai ficar, dentro do parênteses, o seno de 10 graus dividido pelo cosseno de 10 graus, mais o cosseno de 10 graus dividido pelo seno de 10 graus. Fecha o parênteses, o seno de 20 graus vira 2 seno de 10 graus vezes o cosseno de 10 graus. Então, nessa primeira passagem, eu só substituí, né, as relações que eu citei aqui em cima, na expressão dada. O próximo passo é manipular essas expressões.
Tá? Então, como que eu vou manipular? Primeiro, eu vou resolver o que está aqui em cima. Então, de forma prática, vamos escrever da seguinte forma aqui. Ó. Vou escrever assim, ó. A sobre B mais B sobre A. Como que eu resolvo essa soma aqui? Né? Essa soma eu multiplico em diagonal, né? Então fica A vezes a primeira diagonal, mais B vezes B, a segunda diagonal, e divido pelo produto de A por B. Então fica A vezes o B. Então, na verdade, essa soma aqui vira A ao quadrado mais B ao quadrado dividido por A vezes B. Então, se eu chamar o seno de 10 graus de A, né? Seno de 10 graus de A, e o B de cosseno de 10 graus... Professor, eu só me perdi. A gente ia transformar a tangente e a cotangente em termos de seno e cosseno, só que eu comecei a me pegar nessas letrinhas pretas e não percebi a conta que o professor estava construindo em vermelho aqui do lado. O professor só pode voltar na conta e explicar rapidamente como é que organiza? Aqui do lado esquerdo ou aqui em cima? Não, aqui do lado esquerdo. Tá, então vamos lá. Vou repetir aqui, ó. Para entender a próxima passagem, vamos fazer essa continha aqui, ó. A sobre B mais B sobre A. Como que eu resolvo essa soma de frações? Multiplicando as diagonais. Então, vai ficar A vezes A mais a segunda diagonal, B vezes B. Isso fica o numerador. O denominador, eu vou multiplicar os valores do denominador. Então, vai ficar dividido por A vezes B. Então, o que fica? A vezes A é A ao quadrado, mais B vezes B, B ao quadrado, dividido por A vezes B. Então, somar a fração A sobre B mais o B sobre A dá essa expressão aqui, A ao quadrado mais B ao quadrado, dividido por A vezes B. Ok aí? Uhum. Aí, o que eu vou fazer? Né? Eu posso chamar, então, o A de seno de 10 graus e o B... Opa! E o B... Deixa eu tirar aqui. E B igual a cosseno de 10 graus. Então, se eu substituir o A e o B aqui, ó, é justamente a expressão que eu tenho aqui dentro do parênteses. Vai ficar seno sobre cosseno mais cosseno sobre seno. Então, se eu substituir aqui no final, que é uma igualdade, né, eu vou ficar com o quê? Opa. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ficar com o quê? Seno de 10 ao quadrado. Não é seno de 10 ao quadrado, é seno ao quadrado de 10 graus. Ah, tá. Ah, então tá. Seno ao quadrado de 10 graus, uhum, mais o cosseno ao quadrado de 10 graus, isso, dividido pelo seno de 10 graus, vezes o cosseno de 10 graus. Isso. Né? Uhum. Por que eu tenho que ler seno ao quadrado e não seno de 10 graus ao quadrado? Porque eu posso... a fala pode induzir que o 10, grau, né? o ângulo está ao quadrado, tá? Isso. Então, eu achei que fosse o contrário. A parte de cima eu consegui pensar dessa forma, mas quando eu fosse construir a parte de baixo, eu achei que ia ser cosseno de 10 graus mais seno de 10 graus. Não, na soma de frações, né, a gente multiplica as diagonais para achar o numerador e o denominador é o produto dos dois denominadores. Ok? Uhum. Então aqui, ó, na soma das frações, eu multipliquei em diagonal os valores para achar o numerador e o meu denominador eu multipliquei para achar o novo denominador. Beleza, Maria?
entendi, é porque eu não tinha pensado em simplificar. Tá. Então, o que acontece? A próxima passagem vai ficar justamente isso. Esse cara aqui, ó, vai lá no lugar desse cara que está dentro do parênteses aqui. Então, na hora que eu substituo, fica isso, ó. O seno ao quadrado de 10 graus mais o cosseno ao quadrado de 10 graus dividido por seno de 10 graus vezes o cosseno de 10 graus. O segundo cara aqui, eu só repeti ele aqui embaixo, porque eu não mexi nele, eu só mexi no que está dentro do parênteses. Ok? Agora, eu vou usar outra relação trigonométrica. A gente tem lá, ó, né? Isso vem do triângulo, dá para o professor mostrou essa relação em cima do triângulo retângulo, né? Então a gente sabe o quê? Que o seno ao quadrado de um ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado de um ângulo alfa é sempre igual a 1, independente de quem seja o ângulo. Então, o que eu tenho? Que a parte superior aqui, o numerador dessa fração, ele é todo igual a 1, independente do ângulo. Agora, esse produto aqui, ó, seno de 10 graus com cosseno de 10 graus, que está dividindo, é o mesmo que está multiplicando 2 aqui, ó. É o mesmo que multiplica. Então, o que eu vou fazer? Vou simplificar. Esse simplifica com esse, vai dar 1. O de cima aqui deu 1, sobrou quem só? O bonito do 2. Né? Então, o resultado final vai dar 2. Né? Então, toda essa expressão maluca, tangente de 10 graus mais cotangente de 10 graus multiplicado pelo seno de 20 graus é igual a 2. Então, usei essa relação aqui, ó, no numerador. Aí o que acontece? A questão 8 é um exercício semelhante. Então vai ficar como tarefa para vocês treinarem a resolver. Vai ter que usar as relações trigonométricas, né? O ângulo não é notável, né? Aí vocês vão usar a relação trigonométrica para resolver ela. Deixa eu pegar aqui. Cadê aqui o exercício? Lista 11. Aqui. Posso sair da apresentação? Por mim, tudo bem. Pode, eu só fiquei com uma dúvida. Esse 2, ele representa como se fosse seno de 20 graus? Não. O 2 é o resultado final. Não. Aqui, ó. Portanto, né, a expressão que ele me deu, a tangente de 10 graus mais cotangente multiplicado por 20 graus, tudo isso dá 2. Eu não precisei calcular seno de 20, nem tangente, nem cotangente de 10 graus. Consegui entender. Não tem significado além disso. É o resultado da conta. Isso. Eu não precisei saber a medida dos arcos trigonométricos do ângulo que ele me deu. Eu só usei as relações trigonométricas para simplificar as expressões e chegar no resultado. Então, todo esse cara aqui que ele me pediu para calcular, ó, essa expressão, né, que eu não faço nem ideia de quanto vale a tangente e cotangente de 10 graus, nem o seno de 20 graus, mas essa expressão toda vale 2. Então, se você pegar, por exemplo, uma calculadora científica e fizer os cálculos aqui, por questões de aproximação, né, vai dar 2. Então, se você pegar uma calculadora científica, calcular a tangente de 10 graus, somar com a cotangente de 10 graus, e o resultado, tu multiplicar pelo seno de 20, tem que dar 2. O exercício que tem na lista 8, que vai falar de um retângulo, dentro do retângulo vai ser colocado um ponto P. Esse ponto P ele vai determinar 2 triângulos que estão sendo traçados, e aí ele quer saber a área dos triângulos que tem dentro do retângulo, porque ela forma um quadrilátero.
Então, eu vou conseguir saber a área independente de onde o ponto P está, porque a divisão dele determina dois triângulos que somados vão dar o resultado que eu preciso para fazer a expressão que eu vou conseguir calcular a área, porque eu já tenho a numeração da base. Então, se eu preciso calcular a altura e o ponto P está na linha traçando a altura, eu sei que os dois triângulos somados que se encontram no ponto P, eles vão dar o valor da altura. Acho que basicamente é isso que mostra aqui, né? A soma, a gente pode não ter o resultado exato, mas ela para aqui porque o que ele quer saber é isso. É mais ou menos isso, né? É porque um exercício não tem relação com o outro em questão de conteúdo que está sendo cobrado, né? Aqui a gente está usando trigonometria, né? Lá no exercício que você falou da lista 8, a gente não usa trigonometria para resolver ele, tá? Mas aqui o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente chegar no valor numérico dessa expressão que ele deu. Só que como eu disse, sem a calculadora científica, a gente não consegue saber a medida dos arcos trigonométricos desses ângulos que ele deu, porque não são ângulos notáveis. Mas eu consigo usar, né, as relações trigonométricas para reescrever essa expressão que ele me deu, né, de maneira a fazer as simplificações convenientes e chegar no resultado final. Então, foi isso que a gente fez aqui, né? Eu reescrevi a expressão que ele me deu de maneira a poder chegar nas simplificações convenientes e chegar no resultado 2 para a expressão. Foi isso que eu quis dizer, é manter essa relação de não ter como se fosse a numeração exata ou a medida que está sendo proposta, e tu vai usar as regras que tem ali dentro do procedimento que sistematiza e generaliza e consegue chegar no resultado. Isso. Mas, pode passar, eu entendi. Aí, nesse exercício que você disse, ele está gravado na videoaula, né? A gente não precisa, tá? Como fala? A gente não precisa saber, né, qual é a área, né, A gente só precisa determinar, né, o valor das alturas. Não sei se tu chegou a resolver esse exercício. Eu vi, a gente dá para somar tipo T1 e T2 e colocar como se fosse H1 e H2. E aí a gente tem a soma das alturas e a gente pode calcular com a base que já está pré-estabelecida como 12. E a altura total é 10. Então a gente consegue saber que A1 mais A2 é igual a 10, T1 mais T2 é igual a 10, e a gente consegue trabalhar com a base 12 na conta e chegar no resultado. Por isso que eu falei que aqui a gente conseguiu pegar a tangente, a cotangente, trabalhar com o seno, chegamos no resultado. Isso. Ô, Marcos, eu fiz na calculadora. Deu 2,1. A menos de uma aproximação, porque se você calcula separado tangente de 10 graus, cotangente de 10 graus e o seno de 20, né, ele vai dar esses valores arredondados, né, aproximados, né, ou com infinitas casas decimais, né. Então, a menos de uma aproximação, vai dar algo próximo de 2, né. Talvez em outra calculadora dê 1,99, né? Ou se você digitar na calculadora científica exatamente a expressão completa, ele vai te dar o resultado 2 exato, entendeu? Eu digitei as expressões corretas e as... Mas aí tu digitou ela completa na calculadora ou foi feito fazendo por partes? Não, por partes. Mas se você tem como tu digitar ela usando os parênteses direitinho? Isso. Acho que se você digitar ela completa, né, na calculadora, ela vai dar exatamente 2. Tá?
Deixa eu abrir aqui a outra apresentação. Tá com apresentação. Vamos mudar aqui. Então, nesse exercício 8 dessa mesma lista, né? Ele dá essa expressão para a gente calcular. Né? Determine os valores exatos de seno de 12 graus, cosseno de 48 graus e tangente de 207 graus. Então, vocês vão ter que usar relações trigonométricas, né, para poder calcular esses valores sem ter que usar a calculadora. Tá? Então, vocês vão ter que dar uma pensadinha aí. Não é exatamente igual ao exercício anterior, mas vocês vão ter que usar alguma relação trigonométrica para poder, né, calcular os valores desses arcos aí. Tá? Um exercício que eu também vou deixar aqui para vocês como tarefa, e eu vou dar a dica dele, né, é dessa mesma lista. É o exercício 5 da lista. Né? Então, o exercício 5 da lista diz o seguinte: um estudante de engenharia vê um prédio do campus da UFMS, porque é da prova do vestibular da UFMS, tá? Construído em um terreno plano, sob um ângulo de 30 graus. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho lá o prédio, né? Ele não deu o desenho, né? E tenho lá o terreno plano. Então, vamos supor que inicialmente, né, ele está nesse ponto aqui. Tá todo mundo... Tá dando para ver aí o desenho? Tá, Marcos. Uhum. Ué, por que tá dando errado aqui? Ué. Por que ele tá ofuscando a minha seta que eu não tô vendo? Calma aí que deu algum erro aqui. Deixa eu parar a apresentação e iniciar ela de novo, porque ele tá assumindo com o meu cursor na hora de eu fazer a caneta. Marcos, está sem microfone? Obrigado aí. Eu não vi. Deu um BO aqui e eu não vi que saiu.
Então, vamos lá. Vou construir tudo de novo aqui. Então, inicialmente, né, nós temos o prédio, né, que está no terreno plano, e nós temos a linha reta do plano aqui, né? Então, Você consegue fazer a linha maior, mais isso, que seja mais visível? Tá, então eu vou fazer usando formas para ficar melhor. Então, vamos lá. Então, eu tenho o prédio, né? Na mesma direção do prédio, eu tenho a linha do plano. Então, vamos supor que o observador está nesse ponto aqui. Tá? Então, ele enxerga o topo do prédio, tá, a um ângulo de 30 graus. Né? Então, esse ângulo formado aqui é de 30 graus. E como o prédio está no plano, eu formo, então, um triângulo retângulo entre a base do prédio, o topo e o observador. Aí, o que ele fala? Ele fala que o observador desloca-se 40 metros se aproximando do prédio. Né? Então, ele vai andar outra cor aqui. Ele vai andar 40 metros, então, desse ponto aqui, inicial, até esse ponto aqui, ele deslocou 40 metros. Tá? Então, nessa nova posição, ele enxerga o topo a um ângulo de 60 graus. Né? Então, considerando que a base do prédio está no mesmo nível do olho do estudante, né? Então, qual será a altura do prédio? Então, ele quer determinar, né, essa aqui, ó, a altura H do prédio. Então, eu tenho aí dois triângulos retângulos, né? Um com 60 graus, né, oposto ao H, e o outro com 30 graus, oposto ao H. Né? Então, o que eu tenho? O que eu não tenho, né, é justamente essa medida aqui, ó, entre o prédio e o segundo ponto de observação. Mas eu posso chamar isso daqui de x. O que eu tenho em comum nos dois triângulos? A altura. Então, eu vou ter que criar a relação trigonométrica, né, do seno, porque eu tenho, na verdade, o H é cateto oposto ao ângulo, né? Então, eu vou ter que criar essa relação aqui, ó. Eu sei que o seno de 60 graus, né? Vai ser o seno? Não, vai ser o cosseno, adjacente, desculpa. Porque eu tenho as medidas aqui, né? É isso? Tu tem ali... Calma aí. Não, desculpa, não vou usar seno, não, vou usar tangente. Tangente, né? Aí eu Porque eu tenho os dois catetos, então eu vou usar a tangente, né? Então, eu vou usar que a tangente de 60 graus é o cateto oposto ao ângulo, que é H, dividido pelo cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, no primeiro triângulo, que tem ângulo de 60 graus, é x. E a tangente de 30 graus é o cateto oposto, que é H, dividido pelo cateto adjacente. Só que o cateto adjacente são os 40 mais o x. Então, fica dividido por 40 mais x. Nessa aqui, eu vou isolar o H. Então, fica H, né, igual a x que multiplica a tangente de 60 graus. E nessa aqui também vou isolar o H. Vai ficar H igual a 40 mais x dentro do parênteses, vezes a tangente do 30 graus.
Então, o que vocês vão fazer depois para terminar a resolução desse exercício? H tem o mesmo valor, né, dos dois triângulos, é a mesma altura, né? Então, vocês vão igualar esses dois caras aqui para achar o valor de x. A tangente de 60, vocês têm o valor dela, é um ângulo notável. A tangente de 30, vocês também têm, que é um ângulo notável. Substitui o valor dessas tangentes e acha o valor de x, né? Então, tu vai ter que resolver essa equação aqui, ó. X vezes a tangente de 60 graus igual a 40 mais x vezes a tangente de 30 graus. Tá? Resolvendo essa equação, basta pegar o valor de x e substituir ou na primeira ou na segunda h aqui para achar o valor de h. Tá? Então, isso daqui é o que vocês vão ter que resolver. Mas o primordial é entender essa relação aqui, né? É construir o desenho, né? Ele não deu o desenho, eu construí o desenho para entender o comportamento da situação, para saber a relação que eu ia usar. Então, como eu tenho a medida de 2 catetos para cada triângulo, aí é conveniente usar a tangente em vez de seno ou cosseno. Se eu tivesse hipotenusa, né, aí eu poderia usar o seno e o cosseno. Mas como eu não sei a medida das hipotenusas, então eu usei a tangente. Né? Então eu tenho o cateto da base, o cateto da altura, usei essa relação da tangente, né? Igualei as duas equações que eu achei com relação à altura, aí basta achar o valor de x para achar o valor correspondente da altura do prédio. Tá? Então fica como tarefa vocês terminarem esse exercício. Tá? Alguma dúvida na construção dele? Esse é um exercício típico de vestibular, de... Não, eu já entendi a linha do raciocínio.